Este podcast faz parte da podcast.com.br. Vida longa e próspera comunidade escolar, começando mais um AL Podcast, audaciosamente indo onde nenhuma escola jamais esteve. O meu nome é Felipe Fraga, eu tinha esquecido que tinha que ter uma frase para esse episódio, eu pensei numa agora, mas a verdade é que eu nunca imaginei que eu ia trabalhar tanto nessa quarentena. O meu nome é Rodrigo de Nebier e eu vou mencionar a frase de um líder indígena chamado Ailton Krenak, que também é ambientalista e escritor. Ele falou o seguinte, o que estamos vivendo pode ser a obra de uma mãe amorosa que decidiu fazer o filho calar a boca um instante. Não porque não goste dele, mas por querer lhe ensinar alguma coisa. Filho, silêncio. A Terra está falando isso para a humanidade. E ela é tão maravilhosa que não dá ordem. Ela simplesmente está pedindo silêncio. É isso. Olha aí. Bom, o Rodrigo tinha que ter ficado no final, né, cara? Pois é. Bom, eu sou o Ronaldo Eisman de Castro, e eu não tenho uma frase tão elaborada quanto o amigo Rodrigo. A minha frase é mais objetiva e ela diz só o seguinte: tô só pela vacina, pessoal. Isso aí. É muito importante essa frase, né? Então, caso alguém não nos conheça, nós somos professores aqui da Escola André Leão Poente, né, que é a casa do AL Podcast, e hoje a gente está gravando aqui para fazer um pouquinho da retomada, então, da pandemia aí, do coronavírus, Covid-19, desde que começou até o momento, lembrando que a gente está gravando aqui, então, no dia 10 de setembro de 2020, uma quinta-feira, né? E nós vamos falar um pouquinho, então, desde o início da pandemia, né? A gente separou alguns tópicos para falar aqui, e o primeiro deles, então, é exatamente isso, né? Não sei se você se recorda mais ou menos de quando começou a se falar sobre o vírus, né? Eu não me recordo se foi em novembro, se foi em dezembro, né? Que ele começa lá, então, na China, na cidade de Wuhan. E eu não lembro eu não sei como é que foi a visão de vocês, assim, se vocês já mais ou menos esperavam que ia acontecer o que está acontecendo nesse momento, né? Então, de repente, se o Rodrigo quiser abordar a visão dele, aí depois vai para o Ronaldo. De uma certa forma, quando eu comecei a ouvir falar a respeito desse vírus e de tudo que estava acontecendo na China, né? Eu confesso que eu fiquei com um pouco de receio, né? Do que poderia vir a ocorrer, inclusive conosco. Eu jamais esperaria que nós chegássemos ao ponto que chegamos, né, de nós sermos o segundo país em número de mortes, né, no mundo. Se considerar que no mundo existem 200 países, nós estamos em segundo, né, então são praticamente 130 mil, né, se não me engano. Então é uma situação muito séria. Eu lembro que o primeiro caso no Brasil foi de uma senhora que trabalhava numa casa, né, como empregada. Os patrões dela haviam viajado para o exterior, pegaram o vírus lá e aí trouxeram para cá, e ela foi a primeira pessoa a falecer aqui no Brasil vítima dessa doença. E em poucos meses nós já alcançamos a marca de 130 mil pessoas. Eu realmente não esperava que a coisa fosse chegar a esse ponto, sinceramente. Ronaldão, não sei o que tu acha. Pois é, bem complicado, né? Esse vírus, ele começa lá em Wuhan, na China, lá em dezembro. Eu, por exemplo, tive o conhecimento disso em dezembro do ano passado, e fiquei bem assustado quando eu vi, assim, né, como estava se desenvolvendo a coisa. Fiquei realmente bem preocupado. Uhum. E até interessante a gente estar conversando sobre isso agora, porque hoje de manhã, numa aula, hoje de manhã com uma turma de ensino médio, eu perguntei para eles, né, quando que cada um realmente se preocupou com o coronavírus, né? E foi interessante porque cada aluno, eu fui em janeiro, eu fui depois do carnaval, eu fui em março, eu fui em dezembro. Quer dizer, a coisa começa lá na China em dezembro, e a gente
efetivamente, enquanto sociedade, né, a gente vai observar assim que, tipo, a ideia que eu tenho, pelo menos, a visão que eu tenho é que a gente não deu bola assim inicialmente. Ah, tá lá, tá longe, é uma coisa distante. Eu fiquei bastante preocupado quando eu vi, fiquei bastante preocupado também quando eu entendi assim que a OMS estava. Cara, era janeiro e a OMS ainda estava aqui assim, ó, não. Vamos segurar mais um pouco para decretar um estado pandêmico, vamos, sabe? Eu achei assim temerário demais. E aí, daí estoura, né? O Rodrigo trouxe agora aí 128 mil casos, parece que é esse o número que a gente tem oficial no Brasil, e a gente está hoje no dia 10 de setembro, então é muito complicado. Eu tenho quase que certeza que nenhuma guerra que o nosso país participou, e aí o Rodrigo é historiador, ele vai me corrigir, o Felipe também, que é das linguagens, das humanas, ele talvez saiba, mas eu não sei de nenhuma guerra que o nosso país tenha participado de ter morrido tanta gente. 128 mil pessoas em 6 meses, né? É muito complicado, gente. De fato, o que eu sei é que nunca tantos brasileiros morreram do mesmo motivo, pelo mesmo motivo, em tão pouco tempo, né? Se a gente for considerar, por exemplo, a Guerra do Paraguai, foi no século XIX, né? Entre 1864 e 1870, né? Em todos os países houve cerca de 440 mil mortes, né? No Brasil foram cerca de 50 mil, né? Então, de fato, né, nessas 130 mil mortes que nós chegamos, o que já se constatou é que nunca tantos brasileiros, nem mesmo nas guerras mundiais que nós já tivemos, nunca tantos brasileiros morreram pelo mesmo motivo, né? Sim, Isso aí é uma coisa que já está comprovada, né? E a gente tem antecedentes históricos assim como por exemplo a peste negra, que durou que aconteceu no século XIV, né, de 1347 a 1351 foi quando ela atingiu o pico na Eurásia, né, e ela resultou na morte de 75 a 200 milhões de pessoas, né, que foi a peste bubônica. E nós também podemos considerar a gripe espanhola, que aconteceu no final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, e ela chegou a 50 milhões de pessoas, quer dizer, 500 milhões de casos e 50 milhões de mortes. Esses são os antecedentes históricos assim mais próximos que a gente tem de pandemias como essa, né? Mas, de fato, aqui no Brasil, nunca tantos brasileiros morreram do mesmo motivo, e principalmente num espaço tão curto, né? Em poucos meses. Né? sim, E sim. tu vê, eu fazendo agora assim uma retrospectiva da época, assim, acho que não era só a gente que não esperava, né? Se vocês lembrarem, no início não era recomendado o uso de máscara, né? Isso. Acho que nem, como o Ronaldo disse mesmo, a própria OMS demorou a reconhecer o uso da máscara como importante, né? Se utilizava na China, em Wuhan e tal, mas porque na China eles já têm a cultura de usar máscara por causa da poluição também lá, né? E desde os Exato. surtos lá de H1N1 e tal. Então eles já tiveram outros surtos onde eles acostumaram já a usar máscara, né? Mas mesmo aqui no Brasil se demorou muito, pelo que eu lembro, de recomendar o uso de máscara. Eu lembro de eu mesmo ir no mercado, assim, já se tinha ali os cuidados de dizer que tinha que lavar a mão, usar o álcool gel e tal, mas Isso. ainda não se recomendava o uso de máscara, não era obrigatório tu entrar no mercado com máscara. Até eu lembrava de ver uma ou duas pessoas com máscara e achar aquilo estranho, assim, né? Porque eu acho que foi se recomendar mesmo aqui no final de março, talvez em abril, né? O uso de máscara, pelo que eu lembro, né? Não, é impressionante assim, a gente tem nota técnica registrada em janeiro da OMS dizendo que, cara, não era que o uso da máscara não garantia e aí depois eles voltam, ainda bem, né?
pelo menos depois voltaram atrás, né? Em tempos em que a gente vive, assim, algumas, né, em tempos onde a gente vive com algumas pessoas assim, né, algumas organizações assim, né, ainda bem que eles reconheceram, né, e voltaram atrás, mas tem nota técnica dizendo que o uso de máscara deveria ser preconizado somente pelos profissionais da saúde, a N95, que é o tipo de máscara que os profissionais de saúde usam, né, mais usam, pelo menos, e pela população não. Então, quer dizer, aí até a coisa engrenar, eu não estou aqui querendo dizer que a solução para o coronavírus é a máscara. Não, não é isso. Mas a gente sabe que é um fator. Eu mesmo tenho o costume de falar, eu sempre quando falo, eu libero muitas gotículas. Eu sou um cara que, por ter esse nariz grande, é natural que eu acabe liberando muitas gotículas ao falar. E aí, cara, tu vai deixar um meio contaminado ali, né? Então, assim, ela ajuda, é um EPI importante que os caras demoraram para reconhecer. O pior ainda, eles foram lá e disseram, não tem por que ser usado. Cara, aí fica aquele impasse, né? Depois a gente teve no Brasil também um outro impasse com a questão do presidente, né? Indo até em outras instâncias, buscando o direito dele de não usar a máscara, né? Indo de forma contraditória ao que o próprio Ministério da Saúde daquele momento é, preconizava e indicava, né? Então, assim, bem complicado, né? E aí, quando a gente fala dentro desse aspecto, independente de preferência política qualquer, independente disso, são pessoas muito influentes, né? E aí tu vê a influência do Bolsonaro, como ele é presidente democraticamente eleito, então, assim, muita gente votou nele, muita gente gosta dele, e as pessoas que daqui a pouco não têm um grau de instrução assim, então não consegue ter uma leitura de mundo um pouco mais diferente. O cara não está usando máscara, eu não vou usar também. Tem gente que pensa assim. E ok, né? Direito de cada um. Mas aí esse lance do uso das máscaras aí fica bem complexo, bem difícil, porque depois a gente vai ter estudos, publicações. Agora não me lembro, parece que não sei se foi na Nature ou se foi na The Lancet. Publicações, eu não tenho aqui agora a publicação para mostrar, mas eu sei que houveram publicações indicando, né, que o percentual de chance para o contágio com o uso de máscara ele era significativamente reduzido. Então, vamos usar a máscara, né, tio? Não cai a mão de ninguém nem a pele, né? Mas é bem difícil isso, né? Dentro de um contexto antropológico até, né, as pessoas têm dificuldade de, às vezes, aceitar e entender as coisas. E aí, quando tem uma OMS, uma hora dizendo uma coisa, outra hora dizendo outra, um presidente dizendo que não, daqui a pouco fica difícil, né? E também isso aí acho que contribuiu, assim, para a gente ter essa dificuldade. Agora, parece que o pessoal está usando mais, né? Mas ainda assim, às vezes eu vejo gente sem máscara. Normal, né? Me parece que assim no início realmente não se utilizava pouco, né? Daí depois passaram a utilizar bastante e agora já começa a aparecer mais pessoas não utilizando, né? Até acho que aqui no estado, pelo menos aqui na cidade, quando eu saio, tem bastante gente usando na rua, assim. Mas a gente já vê que em outros estados, tipo Rio de Janeiro, praia e tal, os caras já não estão usando, assim, né? E para a gente estabelecer uma comparação, então o Rodrigo disse antes aí do número de mortos no Brasil, né? Então já na verdade já passou de 130 mil, né? Mas eu sempre olho aqui nas comparações no Google ali que eles têm aquela parte daquela página de estatísticas assim só do coronavírus, né? Então computados aqui já tem no Brasil 129.522 mortes, né? Então é o segundo país em número de mortes, né? Só perde para os Estados Unidos, que tem 191.094 mortes, né? Ou seja, né? Os Estados Unidos vai bater 200 mil fácil, né? Vai passar de 200 mil, né? E essa questão que o Ronaldo estava falando aí, tipo, de governantes e tudo, a gente vê que é uma questão bem cultural, assim mesmo, né? De que a coisa começou na China, né? Lá, então, em Wuhan, como a gente falou,
mesmo que lá eles também tenham ignorado e até escondido no início, assim, né, eles tiveram um número de mortos muito menor, né, cara, então nem se compara, né, sendo que eles têm uma população muito maior, né, antes da gente começar aqui, o Rodrigo estava vendo ali que a população deles é 1 bilhão e 400 milhões, né, Rodrigo? Estava vendo Isso, de população. praticamente 1 bilhão e 400 milhões, exato. Então, o potencial por 100 mil habitantes que se faz o cálculo, né? O deles é muito irrisório perto do nosso, né, cara? E isso tem muito a ver com a cultura, com o governante, né? Tanto que até estava vendo, não sei se vocês acompanham, eu acompanho sempre as lives daquele biólogo e virologista que é o Yatila Yamarino, que teve no Roda Viva e tal. Acho que o Ronaldo deve acompanhar bastante, né? Sim. Ele falando o absurdo que é, né, cara? Olha a estrutura que os Estados Unidos têm de pesquisa, né? Eles fazem muita vacina, vem de lá, né? Muitos protocolos contra vírus, de imunização, vem de lá, e é um absurdo eles serem o país com maior número de mortos, né? Pode ser que o Brasil passe eles, né? Não. Tem potencial também no Brasil passar o número de mortos, mas eles teve um número muito rápido de mortos, né? Sim. Então, teve um número assustador, né? Porque o que acontece? A gente nota assim que esse vírus ele tem uma alta transmissibilidade, ele transmite muito fácil, ele contagia muito fácil as pessoas. E aí, assim, ó, a galera fica naquela de que, não, mas aqui, ó, tem lugar do mundo que foi 2% dos que contaminaram que morreram, tem lugar do mundo que foi 3%, tem lugar do mundo que foi 6%. Aí, então tu faz uma conta rapidinha assim, quanto é que é, cara, 2% de 1 milhão? Né? Quanto é que é 2% de 1 milhão? Cara, já é 4 estádios de futebol lotados de gente que morreu, então é muita gente. Não é? E outra coisa que Proporcionalmente. também, exato, outra coisa que também precisa ser levada em consideração é que não dá para se ater apenas à estatística, né? Eram pessoas que tinham famílias, eram pais, filhos, avós, irmãos, tios, sobrinhos, né? E pessoas que tinham uma trajetória e que essa trajetória foi interrompida, né? Então, muitas vezes a Exatamente, gente não né? leva em consideração, né? Não, é aquilo, né? Pode falar, pode falar. Eu estava fazendo a comparação aqui, ó, na China são 4.600 mortos só, cara. Olha a diferença, né, pro número de população que eles têm, né? Sim, exatamente. Sim. Mas aí, assim, ó, esse lance do número de mortos, né? Esses dias eu estava vendo uma pessoa, eu não vou falar o nome dele aqui agora, porque eu realmente não lembro. É um jornalista bem conhecido, com mais de 500 mil seguidores nas redes sociais aí. E ele falando que esse número de mortes aí no Brasil, por conta do coronavírus, né, que essas pessoas, trazendo percentuais assim, de que essas pessoas tinham outras doenças de base e tal, e que o coronavírus acabava pagando a conta por conta disso. Ele disse, nesse mesmo período de tempo, ano passado, morreu muito mais gente de pneumonia do que esse ano. Então diminuiu as mortes de pneumonia e aumentou as mortes em conta do coronavírus. E aí é o que eu tô pegando o gancho do Rodrigo quando ele fala que a gente não deve levar em conta somente os números, né? E realmente não, porque se eu estou falando, a medicina não é uma ciência exata, né? É uma ciência muito ampla para a gente dizer que é uma ciência exata. Vamos pensar o seguinte, então, cara, dessas pessoas aí que vieram a falecer com coronavírus e que tiveram outras doenças de base importantes, o cara era idoso, teve um câncer já de pulmão e aí pegou uma pneumonia e foi para o hospital e pegou um coronavírus. Cara, o que se vai dizer assim? Mas essa pessoa iria vir a falecer igual. Sim, mas o coronavírus potencializou isso, catalisou isso, acelerou esse processo. E quando a gente está falando de alguém que a gente ama, graças a Deus aqui, eu acho que nenhum de nós, né, teve pessoas que a gente ama, assim, próximas ainda, que vieram a ser vitimadas
por essa doença, mas quando a gente está falando de alguém que a gente ama, 1 minuto mais de vida vale muito. Vale muito. Exatamente. Pega o cara mais rico do mundo hoje, velho. O cara. Eu não sei quem é o cara mais rico do mundo hoje, não é mais o Bill Gates, mas eu não sei o nome do cara mais rico do mundo hoje. Hoje é o dono da Amazon. É o dono da Amazon, isso aí, Felipe. E- Pega esse cara aí, na hora que ele estiver morrendo, diz assim, velho, te dou mais 3 horas de vida, se tu me der todo o teu dinheiro, ele vai dizer pra ti, beleza, tá aqui, porque eu tô morrendo mesmo, toma aí. E não vai comprar, meu velho. Quando chega a hora dele, não tem essa, não tem nem todo o dinheiro do mundo te compra mais 1 minuto de vida. E aí a gente vê essas pessoas que tinham doenças daqui a pouco importantes, que realmente a gente sabe que poderiam vir a falecer ali, iriam vir a falecer ali na frente, mas que esse vírus vai e potencializa isso. Então, eu acho uma tremenda, é, assim, desculpa o termo, uma malcaratice tremendo, o cara querer minimizar a coisa, dizer que, esses 100 e poucos mil mortes aí no Brasil, é, são pessoas, a maioria são pessoas que já tinham doenças que iriam morrer mesmo. Cara, como assim? A gente está falando. Vai dizer isso do teu pai, do teu filho, da tua filha, da tua mulher. Ninguém vai falar isso, né? Agora, quando é o outro, aí tá tudo bem, né? É Isso. complicado, gente. Eu tenho visto muitas correntes assim querendo pregar isso, né? E aí preocupa porque parece que quer minimizar a coisa. E aí tu vê, nessa ideia assim de daqui a pouco, não, dá uma minimizada, porque o pessoal já ia morrer porque tinha aquilo, tinha... Cara, pega o último feriadão que teve aí, tava estourando nas redes sociais, né? A gente viu todo mundo na praia, todo mundo não sei o quê. As pessoas espera daqui uns dias para ver o que, que vai acontecer, a quantidade de gente infectada, né? Então, Já está acontecendo. já está acontecendo. Se tu pegar os números de Canoas, vamos falar da nossa cidade aqui, velho. Tá que sim, ó. E mesmo que, digamos assim, ó, me parece também que é bem isso que tu tá falando, que as pessoas não tiveram alguém próximo, tipo um pai, uma mãe, um filho que faleceu por causa do coronavírus, e daí como ó, não tá próximo da pessoa, então parece que ela não tá se preocupando tanto, assim, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Daí olham assim, tipo, no início as notícias as pessoas se apavoravam, olha só, na China já tá quase em 5 mil. Ou em 3 mil que seja, aí chegou na Itália 5 mil, na Espanha 7 mil, aí o pessoal no início ficava meio assustado, como é que vai ser no Brasil, assim, né? Mas agora, como não tem uma pessoa muito próxima, né, daí parece que as pessoas já não estão mais tão assustadas, assim, né? É claro que a gente não tá ignorando as pessoas que precisam, né, cara? A gente, desde o início, ninguém tá aqui dizendo, ninguém tinha que sair de casa. A gente sabe que as pessoas precisam trabalhar, que tem gente que se não trabalhar no dia, não come no dia, tem gente que não trabalhar na semana, não come na semana. O que nós, os especialistas, defendiam desde o início é que ficassem em casa as pessoas que precisam ficar em casa, né, cara? Mas pode ser que quem está nos ouvindo pergunte assim, mas por que então que no Brasil, nos Estados Unidos morreu tanta gente, na China não morreu, né? Vai ter os malucos, né, que vão dizer que é teoria da conspiração, porque é a China que fez o vírus para espalhar pelo mundo, né? Mas isso a gente nem precisa discutir, porque daí já é muita loucura e ignorância mesmo, né? Isso aí a gente manda estudar, né? E era isso, mas é como eu disse antes, né, cara? É questão cultural, questão de governante, né? Me parece, cara, que no Brasil e até também no Rio Grande do Sul teve uma espécie de erro de cálculo, assim, né? Parece que os caras não observaram o que a China fez, né? Ou mesmo tem outros países com a mesma experiência, assim, a mesma Espanha ou até a Itália em determinado momento, quando começou a morrer muita gente, eles fizeram um lockdown para valer em algumas cidades, pelo menos, né? Então, talvez no Brasil e principalmente aqui no Rio Grande do Sul, a gente podia ter esperado um pouquinho, porque a gente já se fechou em março, né? Daí a gente foi fechando em março, dizendo que era no final de março, em abril que ia dar o pico, né? E daí eu acho que as pessoas ficaram nesse início muito em casa, só que daí não chegou o pico no final de março, não chegou o pico em abril, e nem em junho, nem em julho, e foi estourar agora em agosto, né? Então, mais ou menos que foi o pico do Rio Grande do Sul.
Me parece que a gente podia ter esperado um pouquinho para se fechar, podia talvez não ter estimulado todo mundo, podia ser um pouquinho mais aberto ali em março, para em abril começar a fechar coisa, e no final de abril, ali em maio, que tinha que ter feito o lockdown mesmo. Não, agora, a partir de agora, só sai com justificativa, né? Então, tu tem que fazer tipo na França, ou mesmo na China, lá tinha um aplicativo que tu tinha que ir lá e te cadastrar no site, e daí botar o motivo de por que tu ia sair, e daí a fiscalização na rua lá, se tu estivesse na rua, ia te perguntar, né? Então, tu tinha que mostrar ali que é porque tu trabalhava em algum trabalho que era essencial, né? Ou que tu estava indo na farmácia, e daí vai ficar registrado ali que tu já foi uma semana na farmácia, já foi 2 vezes no mercado na semana, e fora aquilo tu não pode sair mais, né? Então, tinha que ter se organizado para fazer algo nesse sentido, assim, né? Sim. E pelo menos em um período ali, digamos que de 1 mês, 40 dias mesmo, realmente ser bem restritivo e forçar que as pessoas ficassem em casa, né? Porque eu acho que a forma como o Brasil vem fazendo, assim, desde o início, não tem mesmo como sustentar, né? As pessoas vão ficando agoniadas e elas vão ficando até financeiramente, economicamente muito mal, e começa a faltar comida em casa, e daí e também as pessoas começam a ficar entediadas e até doentes, né? Porque a gente tem muitos casos de depressão e elas vão realmente começar a sair, né? Então, eu acho que em algum momento a gente tinha que ter feito um lockdown aí, né? E realmente assim, né? O quanto isso é difícil equalizar esse processo no sentido economia e saúde, né? A gente sabe que é complicado, né? Muitas pessoas, que nem tu falou agora, o cara trabalha de dia para comprar o jantar dele. Ele não tem, ele precisa, né? Desse trabalho. Então, assim, essas pessoas, de uma forma ou de outra, elas acabam tendo que sair, que se movimentar, que fazer as coisas e tal. Ah, usa máscara, água e sabão, álcool gel, tá, tudo bem, mas elas realmente precisam, de algum modo, né, tentar se sustentar. Agora, outras profissões que podem ficar em casa, que podem fazer os seus trabalhos home office, como é o nosso caso aqui, né? Beleza. Qual é o problema que a gente vê? É que a galera sai para passear, para curtir, para bater perna. Cara, daí não é o momento, né? Não é o momento. E me parece que sim, que a gente fechou muito cedo aqui, né? E aí há quem diga que assim, mas se a gente não tivesse fechado muito cedo aqui, esse boom de agosto teria dado lá atrás. Não sei também. Não sei. Mas eu também tenho essa impressão que a gente poderia ter esperado um pouco mais, né, para fechar. Agora, realmente é difícil a gente mensurar isso, porque a gente sabe que tem muito. Aqui na rua mesmo, aqui perto de casa, aqui, tem estabelecimento comercial que já fechou, as pessoas perderam emprego. Exato. Né? Pessoas que trabalhavam ali, a gente sabe que, né, até alunos aqui da escola que trabalhavam aqui perderam emprego, que fechou e tudo mais. Então, é complicado, é difícil equalizar isso. E aí eu acho que uma das formas, né, então qual é a solução? Se a gente conseguir manter o bom senso das pessoas, né? De, poxa vida, vamos sair só se precisa mesmo, vamos deixar para aquele cara que ele é obrigado a sair para buscar o pão dele, senão ele morre de fome, né? Então, é nessa ideia aí que eu acho que a coisa mais tem que ir, né? Mas é difícil, não é fácil. E o número de pessoas doentes com doenças psiquiátricas, assim, ó, decolou nesse período. Decolou. Aumentou muito o número também de casos de crimes Maria da Penha, homem batendo em mulher, porque aí tem muito casal que acabou ficando em casa, daqui a pouco começa a brigar e, né, e isso eu não estou falando a nível Brasil só, a nível mundial. Na Espanha os caras fizeram inclusive um aplicativo para as mulheres, né, para as mulheres pedir socorro via aplicativo em casos de abuso, né, de violência doméstica mesmo, né.
Então, assim, na Espanha tem esse aplicativo e em algum lugar da Itália também eu estava vendo. Enfim, Que difícil. a pandemia potencializou esses problemas, né? Que já se tinha em casa antes, né? Então, Isso. a gente sabe que tem muita mulher que vive em relacionamento abusivo, assim, né? Mas ainda quando estava trabalhando no seu emprego normal, se mantinha algumas horas fora de casa e daqui a pouco tiveram que ficar dentro de casa, né? E até crianças também, né? Que a gente sabe, a gente já teve muitos alunos que sofreram abuso em casa, né, cara? Sim, Principalmente abuso, verdade. se não abuso psicológico, abuso físico também, né? E começou a acontecer mais, né? E essa questão econômica também de ver as empresas quebrando e tudo, né? Por isso que eu digo assim que a forma como a gente fez a quarentena, que não foi nem bem uma quarentena, né? Foi Sim, só um distanciamento assim que nós Isso. fizemos. Me parece que a gente nunca vai sair disso, né? Me parece que a solução teria sido em algum momento realmente ter se fechado para diminuir muitos os casos para depois ir abrindo, assim, né? Principalmente Uhum. baseado na experiência chinesa, né? Porque agora o Han lá já está começando a abrir, eles já estão com festas, os alunos já estão indo para a escola num número grande de 50% dos alunos então frequentando a escola, né? E mais lá eles tiveram um lockdown, assim, né? Aqui a gente Exato. aparentemente chegou num platô agora, né? Os casos ainda estão crescendo, mas não estão numa crescente tão grande quanto antes, né? E daí parece que a gente ficou amortizado, né? Ontem, semana passada, mês passado, tava morrendo 1.000 por dia, agora tá morrendo só 900, 700, 800, né? Parece que as pessoas já pensam assim, elas já não se apavoram tanto mais com o número de mortos, né? E é quase, desde o início da pandemia, a gente faz a comparação de 1 ou 2 aviões caindo por dia, né, cara? Como é que as pessoas não se sensibilizariam se fosse isso, né? Se fossem aviões caindo, nesse caso, assim, né? Que agora sim, são sim. 4 ou Ah, 5 por dia, né? E a gente tem. Só fazendo uma pausa, é às 8h30 que tem que sair, Ronaldo? isso, já é 8h24. Vamos só abordar mais 2 assuntos. Então, a gente tem agora 2 coisas para discutir, né? A primeira que eu queria ouvir de vocês é o que vocês acham sobre o retorno das aulas, né? Hoje, até o secretário de Educação aqui do Rio Grande do Sul estava reunido com a Comissão de Educação lá da Assembleia Legislativa. Não consegui assistir todo o vídeo, vou assistir depois, mas estavam os deputados estaduais ali questionando ele sobre o retorno das aulas, né? E depois, principalmente para o Ronaldo, mas o Rodrigo também está acompanhando aí para a gente falar um pouquinho sobre as vacinas, né? Mas Uhum. pode ser o Ronaldo primeiro, então, sobre o que ele acha sobre o retorno das aulas. Né? O retorno das aulas, sinceramente, me parece ainda, até pelo que a gente viu no mundo, né, e nós temos a oportunidade de olhar para o que o mundo já passou e está passando, eu ainda acho temerário, muito temerário. Entendo que nós não temos condições ainda de voltar. Principalmente, né, se nós formos olhar as nossas escolas do Estado, as escolas públicas do Estado, nós sabemos que, como é a realidade, né, muitas vezes, se não é a equipe diretiva se virar em mil para conseguir materiais básicos como papel higiênico, né, não se tem. Né? Então, assim, a gente sabe que é difícil o Estado prover toda essa série de protocolos que os especialistas sanitaristas aí, né, colocam. A gente sabe que é bem complicado e a gente sabe também que isso depende de todo um processo de educação e de cultura, né, do nosso Uhum. aluno que ele naturalmente ainda não vai ter, porque ele nunca passou por isso, assim como nós também nunca passamos por isso. Então De fato. eu vejo assim que é bem complicado pensar num retorno, né, que nem se aventou aí, retorno em setembro agora. Nós tivemos o exemplo do Amazonas, né, que aconteceu lá, que os caras voltaram e encheu de casos, né. Sinceramente, eu penso que o momento e a gente fala muito essa palavra, até não queria repetir ela aqui, mas vou ter que repetir o reinventar, né? O aluno Uhum. também vai ter que reinventar a forma de aprender, porque a gente está tentando reinventar a forma de ensinar nas nossas plataformas digitais, com vídeos, com isso, com aquilo. Ele vai ter que, nesse momento,
o que der para ele conseguir, né? Quem conseguir, porque a gente sabe também que tem aluno que não tem acesso à internet, né? Não consegue acessar. E a gente entende isso, e a gente não vai deixar ele de fora por causa disso, e a gente provém outros métodos e outras maneiras também para alcançar ele, né? Mas com certeza esse 2020 não é o melhor ano para ele aprender todo o mecanismo de reação da síntese do ácido acetil salicílico, por exemplo. Não, mas é o melhor ano para ele aprender o funcionamento do sabão e por que ele tem que usar o álcool e por que ele tem que manter, né, o álcool gel, né? E por que ele tem que manter os processos sanitários aí de acordo, não só para essa doença, mas para tantas outras. Então eu penso dessa forma, assim, né? Sobre a história do retorno, acho que a gente ainda não está pronto para ele. Acho que as escolas, as instituições de ensino, isso estou falando também no modo geral, né? Não só as públicas, as privadas também, tá? E eu entendo assim que a gente ainda não tem uma segurança nesse sentido. É claro que dependemos dos governantes e se for o caso de voltar, se determinarem a nossa volta, ok, a gente vai cumprir o que a lei determina, mas independente disso, a minha opinião nesse momento é essa e acho que é colocar em risco a vida de muita gente, né? Acho que não, não é momento ainda. Ô, Ronaldo, 8h30 agora, tu quer de repente a gente continuar outro dia, pra gente não te atrasar muito lá? Eu tenho 5 minutos. Eu vou entrar lá 20 para as 9. 5 minutos. E aí, Rodrigo, o que tu acha do retorno das aulas, então? Eu tenho visto, inclusive na mídia, assim, manifestações favoráveis ao retorno, né, dizendo que, já que está vendo um movimento no comércio tão grande, já que tem pessoas enchendo as praias, então tudo bem reabrir as escolas agora. Mas tu sabe também, né, Felipe, tu também, Ronaldo, que na escola a gente não consegue controlar nem piolho, cara. Que dirá Covid. Né? É verdade, é verdade, é verdade. E outras coisas. A gente vê, assim, eventualmente, deputados que se manifestam, políticos que se manifestam de forma favorável ao retorno das escolas agora, então que... Eu até vi um movimento chamado Vossa Excelência Primeiro, né? Sugerindo que antes das escolas voltarem, então, que sejam retomadas as sessões presenciais nas câmaras de deputados, por exemplo, né, ou nas assembleias legislativas, né? Então, que eles deem um exemplo e retornem antes, indicando que realmente está seguro. A gente sabe que não está, porque não há uma vacina ainda, e porque os casos estão se disseminando principalmente também nas pessoas com menor poder aquisitivo. A gente sabe que em favelas, em habitações mais humildes, assim, você vê 10, 15 pessoas dividindo os mesmos cômodos, né? E é nesses casos que a doença acaba se disseminando com maior facilidade, né? Sim. Diga, Felipe. Pode continuar, pode continuar. E realmente eu concordo com o Ronaldo, né? Pode haver alguma determinação nesse sentido de se retomar as atividades agora, né? Nós vamos cumprir se for o caso, né? Porque somos profissionais, né? Mas a minha constatação é de que um retorno agora, a essa altura do campeonato, é bastante arriscado. Tivemos, como tu bem falaste, Ronaldo, no Amazonas ali, 600 educadores que deram positivo. Nós tivemos também em Israel, quando foram retomadas as atividades educacionais, assim, que houve um surto entre professores, entre funcionários e entre alunos, né? E esses são indicadores, né, que esse momento agora ainda não é o momento mais adequado para o retorno das atividades escolares, né? Pelo menos enquanto não houver uma redução significativa no número de casos e também enquanto não houver uma vacina, né, não creio que agora seja o momento mais oportuno para a retomada das atividades escolares. Vamos ver o que acontece. E aí ainda assim, dentro dessa perspectiva, né,
o protocolo diz que então tem que ter a metade da quantidade de alunos, né? E aí vai 50% de uma. Pega uma turma lá com 40 alunos, vai 20 e assistem a aula 20 com distanciamento, né? E os outros 20 vão no outro dia. Tá. E aí, como é que a gente vai prover para aqueles que ficaram em casa? Né? Porque Isso. se a gente está. Se os caras estão pregando que o retorno para as atividades presenciais é importante, e realmente entendo que seja importante, porque a maneira de ensinar é diferente, a maneira de aprender é diferente, muda tudo, realmente Sim, concordo que claro. seja importante. Mas aí nós vamos estar criando uma desigualdade maior ainda, né? Porque nesse Exato. momento eu fico pensando como, e aqui falando enquanto professor de escola pública, como que a gente vai fazer para dar aula para aquele aluno que ficou em casa lá, Isso. que não foi, né? Ele Exato. não, ele não vai ter, a gente não vai ter como entregar a mesma qualidade. Não Isso. tem Sim, como. claro. Eu concordo com vocês, não é o momento de voltar e as escolas públicas não têm estrutura para voltar, quiçá talvez as particulares, pode ser que algumas tenham, outras não, né? Eu acredito que vai ser um tiro no pé, que a gente vai tentar retornar, caso aconteça mesmo, e daí vai aumentar o número de casos e daqui a pouco vão fechar de novo, né? Fechar de Então novo. vai ser Isso. só digamos assim, uma decisão tomada só para aumentar o número de casos, para daqui a pouco ter que trancar tudo de novo. Vai sobrecarregar o professor, porque a gente vai ter que continuar trabalhando da mesma forma online e Isso. mais E com um aluno presencialmente. presencialmente, né? E daí, e Sim. com que tempo a gente vai utilizar os professores que estão em sala de aula, ou mesmo eu como gestor, porque eu vou ter que estar dentro da escola, conversando com pais e alunos que Uhum. estão lá, e ao mesmo tempo com pais e alunos que estão à distância, né? Então a gente Isso. vai duplicar a nossa carga de trabalho, né? Então Exato. vai ser coisa que não vai aguentar. Já vai começar com professores colocando atestado, né? Então tem muitos professores que são grupo de risco e não vão poder retornar. O Rodrigo, por exemplo, que é diabético, nem pode retornar nesse momento, né? E nós temos outros colegas assim e alunos, né? Então vai dobrar a carga de trabalho, porque vai ter que continuar, né? Então, pelo que eu entendo, os alunos vão poder optar, né? Aqueles que quiserem ir para a escola vão, os que não quiserem provavelmente vão terminar o ano letivo à distância, né? Aí o professor vai ter que se dividir com o mesmo trabalho em duas áreas diferentes. Então, aquele momento que ele estava em casa preparando aula para as aulas remotas, ele vai estar dentro da sala de aula, não tem como ele dar conta, né? Então, não faz sentido fazer isso nesse momento, assim, né? Daqui a pouco, sei lá, um plantão de tirar dúvidas, alguma coisa assim, mas isso até meio que já está acontecendo dentro da escola, assim, né? Sim, Então, não é sim. o momento de fazer isso, né? E os casos não reduziram tanto assim para já se liberar o retorno para a sala de aula, né? Então, ainda não é Verdade. o momento de retornar, não. Sim, sim. O município de Alvorada decretou que esse ano não volta, né? O prefeito decretou Uhum. já que esse ano Alvorada não volta às aulas presenciais, né? Eu sinceramente acho que também tem mais, além de tudo isso que nós já falamos aqui, assim, muitos alunos ainda não se adaptaram a essa nova metodologia, mas muitos já estão adaptados a ela. Sim. Então, assim, esses que já estão adaptados, né, daqui a pouco também vão acabar sendo prejudicados na tentativa de voltar e acontecer o que a gente teme que aconteça. Né? Que teve todo um preparo, né, nesses meses, daí agora que os Uhum. alunos estão um pouco mais preparados, alguns agora que vão começar a acessar, porque agora que saiu a internet do Estado, né? Então a gente está falando um É, retorno para daqui a um mês, né, dia 13 de outubro, né? Então daqui a um mês é que os alunos vão estar mais ou menos preparados para o retorno remoto, né? O que vai acontecer? A gente vai ter algumas presenciais, a maioria não vai ir, e daqui a pouco vai retornar de novo para o modelo só EAD, né? Mas, ô Ronaldo, a gente sim. continua outro dia, então, para te não te atrasar lá, que eu tô preocupado contigo aí. Tá, agora eu tenho que ir porque falta 3 minutos aí, eu vou ter Isso não tem que. problema, a gente interrompe e a gente marca outro dia, de repente quarta ou quinta da semana que vem, daí. Tranquilinho. Tu fechou teu microfone, a gente não tá te ouvindo. Ah, Aí, desculpa. agora sim. Se vocês quiserem semana que vem, se quiserem no final de semana, enfim,
Foi tribom conversar com vocês, tá com saudade de vocês. Mas é isso aí, a gente então combina vai lá no que a gente ali. combina daí. Tá bom. Falou, valeu. Falou, meu, um abraço. Falou, Rodrigo. A gente Olha, Felipão. Daí. Com certeza. Na Unip EAD, você é quem escolhe como e onde vai estudar. Cursos à distância que se encaixam na sua vida e no seu bolso. Você pode estar em qualquer lugar e a Unip está com você. Qualidade de ensino e cursos reconhecidos pelo MEC, com professores online 24 horas. Unip EAD. Mudar sua história só depende de você.